Meus queridos alunos do 8º ano, estamos aqui, seu querido professor Ricardo, para mais uma aula de física, né? Nossa segunda aula aí da semana. Então, espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula, onde a gente fez aí uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos de física, né? E hoje nós vamos entrar na física em si, né? Vamos aqui abordar alguns conceitos. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula de hoje vai ser o sistema internacional, né? Então, ó, se a gente parar para pensar, tudo à nossa volta, né, recebe aí uma forma de medida, né? Por exemplo, aqui o meu bonequinho aqui do Darth Vader, ó, ele tem um tamanho, né? Ele tem uma certa medida de comprimento, ele tem uma certa medida aí de largura. E essas medidas, elas também são aplicáveis aí para outras situações aí do nosso dia a dia. Situações como, por exemplo, você vai no supermercado e você pede aí lá 1 litro de leite. O que é o litro? É uma medida de substâncias. Você vai do supermercado e pede 1 quilo de arroz, né? Você vai numa balança e você mede a sua massa, você vê que você está com 40 quilogramas, com 50 quilogramas. Então, essas medidas, elas são muito comuns, né? Você vai comprar um remédio na farmácia, esse remédio está medido lá em miligramas, né? Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos das medidas, e a física é uma das áreas mais importantes aí da física, que é estudada aí pela questão do sistema internacional. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou que é medido no nosso mundo real, na física, nós chamamos aí de grandeza física, né? Então, uma grandeza física, ela pode apresentar aí várias unidades de medida. Por exemplo, aí para a medida comprimento, temos o metro, o centímetro, o quilômetro, né? A gente já deve ter visto essa medida do quilômetro, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem. Por exemplo, você pergunta, se eu quero viajar para Teresina, é uma viagem que demora quanto tempo, né? Outra unidade de medida, o tempo, né? E a distância de Parnaíba a Teresina, são quantos quilômetros? É 300 quilômetros? É 330 quilômetros? Se eu fosse viajar para Fortaleza, é mais de 500 quilômetros. Então, uma viagem para Teresina é mais curta que uma viagem para Fortaleza? Aí você diz, depende, professor, depende da velocidade que eu vou para lá. Porque se eu viajar para Teresina de carro e viajar para Fortaleza de avião, com certeza eu vou chegar antes em Fortaleza, porque o avião se move muito mais rápido que um carro. Então, esses conceitos, essa compreensão que a gente tem de velocidade, de espaço e de tempo, tudo isso é abordado na física. E uma das formas de entender isso é entendendo que existem aí as unidades de medida, né? Então você tem aí, por exemplo, polegada, jarda, milha, né? Entre outros, por exemplo, em países como os Estados Unidos, né? Você já deve ter visto aqui, em filmes que eles têm lá 80 miles, né? 200 milhas, né? A medida que eles utilizam lá não é o quilômetro, são as milhas, né? E os carros, até a velocidade dos carros lá é em milhas por hora, não é milhas, não é quilômetros por hora, por exemplo, que é a medida dos carros aqui. Você já deve ter visto filmes aí, como por exemplo Velozes e Furiosos, né? Onde o carro tá lá extremamente rápido, mas quando você vê lá no velocímetro lá, tá lá em 100, 110, aí você, meu Deus, esse carro tá tão rápido, só 110, mas aquele 110 não é medida em quilômetros por hora, é uma medida em milhas por hora. E milhas tem uma medida maior do que metros, se eu não me engano é 1,6, né? Então se você calculasse aí, por exemplo, quanto equivale aí na calculadora, ó, né? Por exemplo, 110 km por hora, se eu quisesse em milhas, eu iria multiplicar aí por 1,6, ó, daí 176 km por hora, ou seja, um carro lá nos Estados Unidos que está a 110 no velocímetro, né? Na verdade ele está a 176 km por hora, olha que louco, né?
Então eles não são tão lentos assim, né, pessoal? Então esse sistema internacional, né, que foi criado, né, por cientistas de todo o mundo em outubro de 1960 e reunidos em Paris, né, e criaram aí o sistema padrão de unidades. Esse sistema é conhecido aí como Sistema Internacional, ou SI. E ele foi adotado no Brasil aí em 1962 e tornou-se obrigatório aí a partir de 1988, de acordo com o Instituto Nacional aí de Metrologia, né? Ou Normalização e Qualidade Industrial, aí o famoso Inmetro, né? Você já deve ter ouvido falar aí, selo de qualidade Inmetro, né? Em quase tudo do nosso dia a dia. Então, ó, para a representação das unidades, ó, a escrita ao serem empregados para referenciar as grandezas físicas, ou seja, tudo que é medido é chamado aí de grandeza física. E é feita de maneira padrão, seguindo os seguintes critérios. Ó. Quais são os critérios, professor? Os critérios, pessoal, é que, por exemplo, quando eu estou falando aí de comprimento, né? Quando eu estou falando de comprimento, a medida que eu utilizo é o metro e o símbolo é o M. Ou seja, se uma pessoa tem 1,6 metros de altura, ou 1,80 m, né? Ou 2 metros de altura, né? Eu estou falando de uma medida padrão de comprimento. Para tempo, nós utilizamos por medida padrão o segundo, que é representado aí pela letrinha S. E para massa, nós utilizamos aí por medida padrão, que é o quilograma, né? Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, essas coisas geralmente são medidas aí em quilogramas ou até mesmo em gramas, se for um valor inferior a quilograma. Por exemplo, meio quilo de leite é representado lá por 500 gramas, né? Por quê? Porque 1000 gramas equivale a 1 quilograma, né? A gente tem por convenção esses valores aí, ó. Então, ó, se eu preciso escrever o nome da unidade de medida sempre com letra minúscula, mesmo que sua origem seja aí um nome próprio. Ou seja, se eu estou falando de comprimento, comprimento é medido em metro, né? Se eu estou falando em tempo, o tempo é medido em segundo. Se eu estou falando em energia, a energia é medida em joule. Se eu estou falando em massa, né? A massa é medida em quilograma. Se eu estou falando em força, a força ela é medida aí em newton. E a exceção, a única exceção aí que eu tenho é a medida de graus, né? A medida de temperatura, que é medida aí em graus Celsius, né? Você que está medindo lá sua temperatura todo dia quando você entra na escola, essa medidazinha lá que você mede lá, que dá entre 36 e 35 a 37 graus, que é uma temperatura padrão aí do ser humano, essa medida é a medida da sua temperatura, ou seu grau de agitação das partículas, e é medida aí em graus Celsius, né? Em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, eles utilizam lá o Fahrenheit, que é representado aí pela letrinha F, né? Então, graus Fahrenheit. Então, galera, basicamente, eu acredito que era isso que eu tinha para a aula de hoje. Nós iremos falar aqui rapidamente sobre as unidades de medida, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham compreendido de uma forma aqui bem básica, né? Que tudo à nossa volta, né, pode ser medido, né? E que tudo à nossa volta pode ser representado aí dessa forma. Outra coisa também aqui bem rápido, ó, é que as unidades são representadas aí por símbolos, né? O comprimento, por exemplo, ó, é representado aí pela letra M, né? O tempo pela letra S, o joule, ó, né? É uma exceção de energia, é o J maiúsculo, ó. A massa, ó, é representada em quilogramas, a força, uma força é representada em newtons, e outra exceção é o litro também, que é representado aí por esse L maiúsculo, né? Então, essa é a forma de eu representar aqui as minhas
medidas, né? Então, por exemplo, ó, representando as minhas unidades, ó, por exemplo, se eu tenho a unidade de comprimento, uma medida de 1 metro, ó, eu boto aqui, ó, 1 m, ó, uma medida de 6 metros, 6 m. Se eu tenho uma medida de massa, né, 1 quilograma, 100 quilogramas, né, representado dessa forma, né. Se eu tenho aqui, ó, 1 segundo, né, 8 segundos, né, e aí todas essas medidas aí são feitas aí dessa forma, né? E é por isso que é importante eu compreender essa questão aí das unidades de medida. Então, pessoal, isso é tudo para a aula de hoje. Aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas de física. Não esqueçam que tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem referente à aula de hoje aí. Vou estar mandando o link lá no Educaribox. Aguardo aí a resolução de vocês. E qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários ou também nas aulas presenciais, né? Vocês podem estar tirando aí essas dúvidas aí comigo. Valeu, galera, tudo de bom e até a próxima aula aí de física.